Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular. E o Filosofia Popular de hoje é sobre Cobra Kai, um novo seriado no YouTube. E que é muito interessante para o momento atual, então eu vou comentar sobre isso. Que é um seriado que retoma aquela franquia do Karate Kid, né, com o Ralph Macchio e boa parte do elenco original. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês sobre política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos em que eu trago grandes especialistas de diferentes áreas, o que vai ser retomado em breve. E toda sexta-feira aqui no Filosofia Popular eu trago um filme, uma série, um jogo de videogame e muitas outras coisas para justamente discutir, através de produtos populares, culturais, aspectos da política e da ciência e da filosofia. Bem, Cobra Kai. Primeiro é bom falar um pouquinho sobre Karate Kid, né? A franquia Karate Kid, ela se tornou um mega sucesso pop nos anos 80. Quem não lembra do Sr. Miyagi, enfim. E essa franquia, ela se tornou extremamente popular e ela teve as suas doses aí de continuações, não é? Nós tivemos aí, se eu não me engano, três filmes com o elenco principal da franquia. Mas os atores envolvidos na franquia, o único que não sobrevive até nós é justamente o ator que fazia o Sr. Miyagi. Os outros continuam aí, e aí houve uma ideia de trazer eles com um novo enfoque 20 anos, em 34 anos depois, na verdade, para ver como é que eles estariam nos dias atuais. E o ponto de entrada da série, em vez de ser o personagem principal, o Karate Kid, né, é o personagem do Johnny Lawrence, que era o seu algoz, o algoz do personagem do Ralph Macchio, que você vê como é que ele tá depois desse tempo todo e que ele tá numa situação ruim e tal. E ele acaba tendo a ideia de retomar a academia Cobra Kai como uma forma até de se reorganizar a vida. Mas o aspecto mais interessante não é só humanizar um dos antigos vilões. Até porque, se vocês analisarem o Karate Kid, ele não era bem o vilão, o treinador dele era mais o vilão. Mas não é só essa humanização que torna esse seriado tão interessante, motivo para a gente conversar aqui. O que torna interessante são personagens como o Miguel. Miguel é um rapaz que ele começa a treinar. E o Miguel inicialmente parece aquele menino meio nerd, meio excluído, meio frágil, que tem asma e tal. E ele vai ganhando confiança, força. E inicialmente isso é visto, o seriado retrata isso de uma forma positiva. Mas aí tem um determinado momento que você vai percebendo que o Miguel, ele tá mudando. Ele tá se tornando. Ele tá interiorizando os valores do Cobra Kai, que é o que? Acertar primeiro, acertar duro, machucar mesmo, e não ter piedade. E esses valores que vão se introjetando no menino, nesse jovem rapaz suscetível a, enfim, a aprendizado e a absorção de novos valores, vão tornando ele extremamente agressivo, até certo ponto meio machista e violento, mais do que usa do karatê como uma forma de, como a filosofia do Cobra Kai diz, de atacar sem pensar direito, sem refletir, sem raciocinar direito e ter crueldade, querer machucar para valer. E é muito interessante o personagem do Johnny Lawrence, porque o Johnny Lawrence, ele o algoz do Ralph Macchio, ele nunca tinha percebido aqueles valores como negativos. Mas quando ele começa a ver no próprio pupilo, aos poucos e gradativamente, ele vai se assustando. E é muito interessante porque faz a gente refletir sobre a própria perspectiva e os valores fascistas. O protofascismo, o semifascismo, que eu venho falando aqui no canal. O fascismo, ele tem uma das características dele é a recusa da racionalidade, é acreditar que as coisas se resolvem pela ação, pela violência, pela imposição física.
ele tem uma particularidade que ele toca num certo grau quase que animalesco e violento que quase todos nós temos. Então é muito interessante isso no seriado, porque você vai vendo a transformação, e no início do seriado a gente tem muita simpatia pelo personagem do Miguel. E interessante isso, essa simpatia que a gente tem pelo personagem do Miguel, porque com o passar do tempo você vai percebendo que a ideologia do Johnny Lawrence, do Cobra Kai, vai transformando ele em quem? Essa dimensão fascistoide vai se apoderando dele. E aí o interessante do seriado é que o Johnny Lawrence começa a refletir sobre ele próprio. É uma coisa meio filosofia grega, assim. É claro que o seriado não tem uma abordagem densa sobre isso. E, na verdade, faz a gente pensar sobre o Johnny Lawrence. Porque, reparem bem, esse personagem, ele olha para dentro dele mesmo e ele pensa... e a gente pode pensar sobre ele, na verdade. Ele foi ensinado essas coisas, ele valorizava, mas essa ideologia ela tem uma dimensão extremamente destrutiva. Ela tem uma dimensão extremamente maligna mesmo. E que como ele estava focado nas coisas boas que ela dava, que era a confiança nele mesmo, força, enfim, essa coisa assim de acreditar que poderia fazer, aí ele meio que negligencia as coisas ruins. Ele não via. E essa coisa de não ver as coisas ruins, eu demorei para chegar no ponto central, eu peço desculpas, mas enfim, é importante vocês pensarem sobre isso, tem tudo a ver com o nosso momento. Se vocês conversarem com as pessoas, vocês vão ver que as pessoas estão todas assim. Você apresenta, por exemplo, para uma pessoa a coisa do Bolsonaro ter dito que queria matar 30 mil, que a ditadura errou porque não matou 30 mil. E a pessoa diz, não, mas ele já mudou, não foi bem isso que ele quis dizer, e ele já é outro, diferente. Racionaliza. Você mostra as declarações dele sobre homossexuais, e eles dizem assim, não, mas não é bem assim, ou alguns assumem que é isso mesmo, outros dizem, não, ele mudou, ele está diferente, ou ele foi mal compreendido, ou eu faria isso mesmo e não considero isso preconceito. Quer dizer, sempre existe um elemento de racionalização em relação a declarações agressivas, violentas contra a democracia, violentas contra os gays, violentas contra as mulheres, violentas contra os negros. Não era piada, era gracinha. Sempre tem uma justificativa. Isso daí é bem típico do protofascismo. Se vocês observarem, isso daí é histórico. Todas as vezes que os fascistas surgiram, fosse Franco na Espanha, Salazar em Portugal, qualquer lugar que aconteceu, vocês podem observar que a centro-direita, a mídia e setores, e a próprios adeptos e simpatizantes, sempre relativizavam o que estava acontecendo. Porque a reação deles em relação àquilo que eles gostavam era emocional. E porque essa dimensão agressiva e tal, ela preenche um vazio emocional muito grande. Um desejo de se vingar, um desejo de machucar, um desejo de se contrapor a algo que está aí. E você identifica esse algo como mal. Então o PT virou mal. Então tudo vale na luta contra o PT. Para derrubar o PT, a gente pode se aliar com qualquer um. Ah, ele não valoriza a democracia, não interessa, ele é contra o PT, vamos que vamos. E é interessante pensar no Cobra Kai nesse sentido, porque quando a gente para analisar o personagem do Johnny Lawrence, que o seriado quer humanizar, o maior momento de humanização é quando ele próprio olha para a ideologia que tinha transformado ele no que ele era, e ele começa a questionar. E eu estou curiosíssimo para a segunda temporada. Esse é um seriado disponível no YouTube Red. É uma coisa do YouTube, viu? Para você que estiver pesquisando, está disponível no YouTube. E eu estou curiosíssimo em relação à segunda temporada, porque eu quero ver até que ponto, como é que eles vão levar essa questão da própria reflexão dele sobre essa ideologia. E eu acho super atual e tem tudo a ver com o momento atual da gente, porque eu vejo as pessoas caindo numa agressividade, num ódio
ao outro e tal, e caindo na coisa de relativizar o ódio, de dizer, não, não é tão ruim assim, não tem uma justificativa, tem uma razão de ser, sempre arrumando uma desculpa, em todos os tipos de ódios que você possa imaginar, seja o ódio aos homossexuais, seja o ódio às mulheres, às feministas, seja o ódio ao PT, sempre tem uma justificativa, o ódio ele se justifica e aí ele vai aumentando e vai ganhando força e vai ganhando identidade e ele é altamente destrutivo e ele é impermeável a evidências. E a sua impermeabilidade a evidências está muito conectada ao fator emocional. E isso é altamente evidente em Cobra Kai. E é interessante que Cobra Kai mostra isso de forma gradual. A construção dessa agressividade, dessa vontade de machucar o outro, de não ter piedade do outro, essa dimensão ideológica que está dentro da academia que o Johnny Lawrence estudou e que ele vai vendo pela primeira vez, tem um momento no último episódio, eu não vou contar pra vocês qual é, que ele próprio percebe, tem um momento assim que estala nele, ele diz assim, não, nós não podemos ganhar dessa forma, nós não podemos ser desse jeito. E claro que não é da melhor forma, vocês quando assistirem vão ver que não é da melhor forma porque tem uma coisa que acaba ajudando ele a ver isso, que o ideal é quando a gente não tem essa conexão tão pessoal para ver, quando a gente consegue ver pela própria razão. Mas aí é que tá a coisa interessante do seriado, que o seriado de certa forma diz, não, pela própria razão, por uma coisa distante, por uma coisa analítica, você não vai ver. Você só vai ver quando tocar seu coração, por um outro ângulo. E aí você vai ver o ângulo anterior, como ele estava deturpando suas emoções e colocando elas na direção da destruição do outro, na direção da raiva, do ódio e tal. E o interessante do seriado é que ele não apenas humaniza o Johnny Lawrence, mas faz ele próprio pensar que ele precisa ser melhor do que ele era. É muito interessante esse seriado. Recomendo fortemente que vocês assistam. E mesmo para quem não é fã do Karate Kid, embora quem não é fã do Karate Kid, eu acho que teria que assistir pelo menos os 2 primeiros filmes para poder entender. Porque senão vai ficar um pouco aéreo. Mas eu recomendo bastante. E, enfim, gostaria de ouvir de vocês as suas opiniões e o que é que vocês pensam sobre esse seriado. Se vocês gostam do que vocês assistem aqui no canal, eu peço que vocês deem um like, compartilhem, divulguem, que é muito importante para mim, gente. Um abração e até o próximo vídeo.